Olá, gente, boa noite. Vamos entrando. Oi, Carlinhos, boa noite. Vamos entrando. Boa noite a todos. Ai, que bom que você chegou. Eu também cheguei um pouco atrasada hoje. Oi, Ivan, querida, saudade de vocês. Saudade da minha turma aí de São Paulo. Oi, Juliana, Cláudia, vamos entrando, gente. Oi, Bibi. Bom que vocês estão aqui hoje. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica. Se preparem, hein, gente? Saudade também, você, da Rô, de todo mundo. Oi, Rô, querida. Saudade demais de vocês. Oi, Bernardo. Você tá em Petrópolis? Aí tá frio, que delícia. Ai, adoro um friozinho. Aqui tá um calor danado no Rio de Janeiro. Olha, gente, vão preparando papel, tá? Eu quero que vocês peguem 4 pedaços de papel, tá? Que nós vamos fazer uma dinâmica hoje. Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal chegar. E hoje nós vamos falar das lealdades, né? Existe um livro, inclusive, que se chama-se Lealdades Invisíveis, do Ivan Bozormeni, Maggie Geraldine Spark, que é um nome difícil de gravar. Oi, oi, Elisa. Vamos entrando. Eu tô com a vista ainda meia... Pode participar, Ana. Todo mundo pode entrar. É só clicar lá e entrar. São todos bem-vindos. Oi, gente. Vamos entrando. Oi, Elisa. Vamos entrando. Oi, Silvana. Vai entrando. Oi, Eliana. Boa noite para todos. Oi, Alda, saudade de vocês. Ai, tô me recuperando. Foi ótima a cirurgia, correu tudo bem e tá tudo bem. Oi, Márcia, vamos entrando. Oi, Maricel, boa noite. Boa noite, querida. Gente, vocês vão se preparando aí, hein? Vão pegando 4 pedacinhos de papel, tá? Que nós vamos fazer uma dinâmica hoje. Oi, Márcia. Boa noite, querida. Vamos entrando. Bom, eu já falei algumas vezes dessa lei do Bert Helling sobre o pertencimento, mas... essa lealdade invisível é uma das coisas mais importantes assim dentro do nosso trabalho de constelação, da visão sistêmica, né? Principalmente no sistema familiar, que nós temos assim uma coisa de uma tensão dentro do campo. Oi, Sônia, entra aí. Boa noite, querida. É uma tensão que vem do campo, que parece que te comprime numa necessidade de você, que te influencia de alguma forma, numa necessidade que você tem de repetir as ações do campo da família, né?
São sentimentos muito fortes. Todo mundo aí? Beijinho, beijinho. Eu falei para todo mundo preparar 4 pedaços de papel, tá? 4 pedacinhos de papel pra gente colocar no campo. E nós vamos fazer uma dinâmica hoje bem bacana. E é bem importante essa dinâmica. Eu vou falar alguma coisa sobre essas lealdades, né? Para que vocês possam, de alguma forma, até se identificar no seu campo familiar, né? Do que isso pode ocasionar, digamos assim, dentro da nossa vida, né? Familiar. Então eu fiz uma lista aqui, onde... Oi, Paola, boa noite, tudo bom? Que bom que você está aí. Eu já falei em outras lives a respeito da última que eu falei, né? Que eu falei por que você deve fazer uma constelação. E eu abordei alguns temas e até ficou faltando alguns, né? Mas é um aprofundamento muito grande, isso é uma aula, né, de final de semana. E o que eu quero é dar uma pincelada para vocês poderem entender todas essas situações que as nossas famílias passam. A gente está encarnado, tem família, tem problema, tem história. Então, assim, eu não quero falar, eu não quero me expor, eu não quero... Gente, sinto muito, mas todos nós temos problemas e nós temos que aceitar a nossa história. Eu já falei isso diversas vezes. O fundamental para que você tenha uma vida saudável é a aceitação. A aceitação daquilo que foi, do jeito que foi, como foi, e não como eu quero que seja, né? Porque eu quero tanta coisa, mas às vezes eu não consigo tudo que eu quero, né? E nossos pais às vezes não são aquelas Coca-Cola toda, como diz o outro, quem gosta de Coca-Cola acha o máximo, né? Eu não gosto de Coca-Cola. Então, assim, são os movimentos interrompidos, aqueles que perdem os pais na primeira infância, né? E que fazem a projeção, que levam para suas relações esses sentimentos, que acabam carregando ou repetindo as histórias da sua mãe ou da sua avó, daquilo que passaram, né? Daquilo que elas vivenciaram no passado, das perdas, né? Esse movimento interrompido, então, é fortíssimo. Eu acabei de fazer uma constelação ainda agora, onde a gente viu isso claramente, né? Onde uma filha se coloca a serviço da família. Ali nós vimos várias coisas. A mãe que tinha perdido o pai cedo, que se suicidou. E aí, o que a filha faz? A filha se coloca a serviço desse campo de família. Então, a gente precisa ter cuidado para quando a gente perder alguém muito cedo, a gente ficar de olho nos filhos, por exemplo, né? Quando você vivencia isso, você está ouvindo, fica mais fácil. Então, procura um constelador, vai fazer essa dinâmica para colocar a sua vida em dia. Porque você pode projetar na sua relação a imagem do pai. Você arranja um cara igual, você passa pela mesma situação que a sua mãe passou, você atrai o mais do mesmo para a sua vida. Ou, basicamente, às vezes você não cresce. O que eu quero dizer com que você não cresce? Você fica infantilizada. É como se você ficasse olhando para esse marido, querendo que ele te desse aquilo que o pai não deu, né? Então, isso é uma das coisas assim fundamentais nesse trabalho que a gente precisa olhar, porque senão esse marido acaba virando um pai, né? Ou você perde o tesão por ele, ou você cobra dele o afeto, o carinho ou o cuidado que o pai não deu. E às vezes ele tá dando, mas para você não é suficiente, porque para você ainda o teu copo tá muito vazio e você não conseguiu encher nem a metade,
entendeu? E o sacrifício que os filhos muitas vezes fazem quando eles querem ir atrás dos pais, por exemplo. Por amor eu vou no seu lugar, antes eu do que você. Eu acho que eu já até contei algumas histórias assim, paralelas a isso, de alguns clientes que querem até morrer pelos pais, né? Que falam isso declaradamente. Não, eu prefiro morrer, né? Do que ver a minha mãe sofrendo, do que deixar ela morrer. Então, essa é uma lealdade muito grande que você tem de cuidar do outro, principalmente se ele perdeu alguém lá atrás. E aí esse filho, na lealdade, fica querendo ser o pai da mãe. Aí já é uma parentificação, quando um filho se coloca no lugar de um pai ou de uma mãe, da mãe ou da mãe do pai, né? E aí você tá fora do seu lugar de filho e não coloca a sua vida para andar, né? Porque você tá querendo ser maior do que seu pai e a sua mãe. E aí você sai totalmente zoado. Oi, Kael, querido! Beijo! Oi, Graça! Acordada até essa hora! Um frio danado! Como tiro os comentários. Rose, como tira os comentários atrapalha, você pode... não sei como é que você faz isso. Alguém sabe como é que tira os comentários das pessoas? Porque alguém se atrapalha. Eu não sei como é que tira, nem pra mim, nem pra vocês, eu não sei. Então existe essa questão de você, por lealdade, morrer no lugar de alguém, ou ir no lugar de alguém. Isso é uma lealdade. Um pai que não estudou, que não fez faculdade, que tinha um sonho de se formar e não se formou. Como é que esse filho vai além, né? Ele pode ir até um ponto, chega numa hora que ele dá uma travada, ele muda o rumo da vida dele, porque ele tem... E como é que faz isso, Kael? Mas se eu tirar pra mim, eu também não vou ver as perguntas de vocês. Então, eu não sei. Mas vocês não estão vendo a minha face? Não precisa ver não, que hoje eu não tô bonita, eu fiz cirurgia, tô ainda meio assim... Importante é que vocês escutem o que eu estou falando. Isso é que é importante. A pergunta do outro ajuda também, porque faz clarear o que você às vezes não pensou. Isso é importante. Sim, mas se eu tirar... Não, mas se eu tirar, eu não vou ver, né? É a consequência. Então, eu preciso saber se vocês têm alguma pergunta, né? Não precisa me ver, não. Só me escuta, gente. Bom. Então, a questão aí é pertencimento. Então, nós vamos voltar para aquelas leis do Bert Helling, onde se diz o seguinte: aquele que foi excluído do campo da família, alguém vai querer compensar a exclusão dele. E para compensar a exclusão dele, esse aqui da frente se exclui, né? Ele se exclui de alguma forma, ou repetindo a mesma história, ou gerando uma história parecida para que vocês, né, o grupo sistêmico, a família, possa lembrar daquela história e reencaixá-lo, reincluí-lo. Ou seja, se vocês não aceitam aquele, aceita a mim, né? Bora continuar com a prosa. Vamos nessa, Kael, né? Tem muita história para ser falada e hoje, 4 papéis. Eu quero que vocês separem 4 papéis que nós vamos fazer uma dinâmica daqui a pouco, tá? Então eu quero que vocês escutem essas historinhas outra vez
porque eu quero que vocês percebam se ressoa em vocês. Podem ressoar ou pode não ressoar. Se vocês não têm nenhuma ideia de essas histórias que eu vou falar dentro do campo da família, mesmo assim nós vamos fazer uma mini constelação, uma dinâmica para que vocês possam trabalhar alguma questão onde vocês estão em lealdade com alguém. Porque às vezes a gente está em lealdade e nem sabe, na maioria das vezes. Então, se um filho se exclui no campo da família, é porque alguém foi excluído. E às vezes um filho não se exclui diretamente. Ele pode morar fora do país. Ele pode ficar longe dos pais, ficar muito longe dos pais. E, em geral, ele faz isso para honrar aqueles lá atrás que às vezes tiveram os filhos que migraram, né? Que foram embora para outro país e eles ficaram sozinhos sem os filhos. Então, é mais ou menos uma compensação. Eles estão leais àqueles que também ficaram sem os filhos em algum tempo. O filho que se mata porque alguém se matou anteriormente, né? É uma lealdade. Ele não consegue, eu já até contei o caso do Getúlio Vargas aqui, uma vez que o filho se matou e o neto se matou. Então, essas questões são importantes, porque às vezes tem um suicídio na sua família e às vezes você tem um sentimento de depressão que você não consegue perceber da onde que isso está vindo, e muitas vezes está vindo daí. Maria Emília, querida, saudade de você, consteladora de São Paulo, amiga querida, parceirona. Então, esses sentimentos, eles conseguem fazer com que esse campo ressoe e você se sente tão atraído por isso que você não sabe evitar. E às vezes, um filho se mata por um pai ou por uma mãe. Por conta de que a mãe é depressiva e no fundo ela quer morrer, ou um pai, e ele diz, eu vou no seu lugar, e ele faz isso achando dentro da alma infantil dele que ele está salvando a vida do pai ou da mãe. Todo mundo pode entrar, Ângela, é só clicar lá, tá? Eu tô ao vivo. Um filho pode ser esquizofrênico por conta de um assassinato anterior na família. Isso não é uma regra, tá? Mas é uma coisa que o Bert sempre falava e que isso geraria possivelmente esquizofrenia, porque tem uma descompensação muito grande. Assim como a bipolaridade também, muitas vezes pode ter esse campo descompensado no campo da família, de um assassinato ou de conflitos muito grandes entre irmãos, por exemplo, de heranças, de coisas assim, né? Existe esse modelo de que pode ser, né? Agora, eu queria que vocês, consteladores, sempre se lembrassem que não existe receita de bolo e que uma história não quer dizer que seja a mesma de outra. E que mesmo que você saiba de uma história dessa do campo da família, você tem que permitir que o fenômeno do campo te mostre. E o fenômeno vem a partir das sensações físicas. Tá? Nunca se esqueçam disso. Então, quando vocês forem fazer a sua dinâmica, a sua mini constelação, coloquem uma coisa na sua cabeça, esqueçam aquilo que você lembrou, tá? Mas vá pelo seu sentimento. Isso é fundamental. Bom, outra coisa. As lealdades, por exemplo, para as relações anteriores dos pais, por exemplo. As relações anteriores do pai ou da mãe que não foram... É isso aí.
Kael, você tinha que ser fabricado se não tivesse, viu? Você é fantástico. Então, assim, até perdi o fim da meada, vocês me fazem rir demais. Um pai teve uma noiva, né? Eu tenho uma história muito interessante, eu não sei se eu já contei para vocês, mas uma vez eu estava fazendo um workshop, há muitos anos atrás, com um alemão que veio de fora dar um curso. E ele colocou uma história de uma noiva que se suicidou porque foi abandonada, né, pelo cara que estava lá, pai da moça que estava constelando. Bom, e eu estava aqui assistindo com algumas amigas esse workshop, e em nenhum momento ele reverenciou, ou ele prestou uma homenagem, ou ele incluiu essa noiva. O cara que era o pai que tinha abandonado a noiva. Então, o que a gente aprendeu com Bert Hellinger, é que todos aqueles que foram excluídos têm que ser incluídos. Essa moça, ela pertenceu ao campo. Essa moça pertenceu ao campo. E ela foi o primeiro amor dele. Ele tinha que, respeitosamente, dizer para ela, né, que dentro do campo, dar um lugar para ela, né? E isso não foi feito. Foi muito interessante porque nós estávamos assistindo e o facilitador encerrou a história. E aí eu senti um vulto preto passar assim por mim, e aquilo me arrepiou. Eu olhei para o lado, acho que até era a Gal que estava do meu lado. Aí eu virei para a Gal e disse assim, você viu o que eu vi? Aí ela disse, vi. Aí uma olhou para a cara do outro, assim, como quem disse, será que a gente viu mesmo alguma coisa? O que a gente sentiu aqui? Uma coisa muito doida aquilo. Aí deu o intervalo do break do trabalho, e aí eu fui ao banheiro, né? Todo mundo ia ao banheiro, ia comer, não sei o que, eu fui ao banheiro. E na hora de eu sair do banheiro, eu fiquei emperrada no banheiro. Eu fiquei emperrada no banheiro, eu não conseguia sair do banheiro. Aí eu chamei alguém, eu disse, gente, eu não tô conseguindo sair do banheiro, vê se arranja uma chave mestra aí, porque a chave aqui dentro não abre de jeito nenhum, eu não consigo sair de dentro do banheiro. Aí, conclusão, de repente eu estou dentro do banheiro e escuto assim, ninguém me honrou. Gente, eu senti um calafrio, aquela coisa veio assim dentro de mim, que foi tão forte aquilo. É como se eu tivesse, naquele campo, tivesse sentindo aquilo ecoando, né? Aí eu mandei chamar a Gal e disse, Gal, pelo amor de Deus, arruma 2 pessoas aí e faz uma dinâmicazinha rápida e dá um lugarzinho para aquela noiva que foi desconsiderada, que não foi reconhecida, que foi mal amada. Faz uma dinâmicazinha, faz uma reverência para ela, pelo amor de Deus. Eu sei que ela foi lá, fez, e na hora que ela estava lá fazendo, a chave fez plum, abriu e eu saí do banheiro. Isso foi um motivo para a gente rir durante muito tempo e comentar. Muito embora a gente tenha percebido que o campo, ele é muito forte. E quando você entra no campo, e todos nós, quando estamos na plateia, digamos assim, né, assistindo uma constelação, participando de uma constelação, nós estamos no campo. Não pense você que você está lá assistindo e que não tem nada a ver com a história. Todos estão dentro daquele campo, mesmo que não estejam representando. Isso tem que ficar claro para vocês, porque é muito importante que você perceba que você, quando está e você foi atraído para aquele workshop, você tinha coisas suas, do seu campo familiar, que estavam em ressonância com aquilo que vai ser trabalhado, com aquelas pessoas que estão ali também. Então, todos são trabalhados, mesmo que não estejam representando. Entenderam isso? Porque é como se você tivesse que observar algo que você também precisa ressignificar no campo da sua família. E foi isso que aconteceu. Claro que foi isso que aconteceu.
né? Quando eu olhei para mim, depois de algum tempo que eu saquei essa história, eu tive pessoas na minha família que não foram honradas dessa forma. Eu tive umas histórias assim. Então eu tinha que ressignificar aquelas pessoas que foram excluídas. O grupo que se forma é uma economia cósmica. Eu não diria até economia, eu diria que é uma harmonia, é uma orquestra, porque todos vão tocar uma nota e todos vão sair afinados de alguma forma dentro da sua alma, dentro do seu campo familiar. Um filho não sabe o seu lugar por ter perdido um gemelar. Essa é uma coisa que está muito na tônica agora, né? E tem várias situações, a maioria dos gemelares às vezes não sabem. Há quem diga que todos os facilitadores de constelação foram gemelares, eu não sei, não posso dizer isso com certeza. Sim, todos que participam é um resgate sistêmico, não tem a menor dúvida. Mas o gemelar, por exemplo, ele quando está dentro do útero, ele se acostuma com uma presença, né? Ele já tem uma identificação, por pouco tempo que seja, ele sabe que essa presença estava ali. E essa é a primeira separação que ele tem quando esse outro irmão morre ou se perde, né, na formação. Então ele já nasce com um sentimento de perda. Ele já nasce com um sentimento de abandono muitas vezes. Então isso é uma coisa muito séria para aquele que nasce como gemelar, o nascido, né? Porque o que morreu, mas o que nasceu, né? O gemelar nascido, digamos assim. E depois ele vai, de alguma forma, ele já vai trabalhar questões, ou vai vivenciar questões para fortalecer. Eu sempre digo que nós nascemos na família certa. Mesmo que você diga, gente, bom, a minha mãe me deu, a minha mãe me abandonou, me jogou na praia. Você nasce da mãe e do pai que você tem que nascer. Esse é o portal, eu já falei sobre isso, eu vou repetir isso. Nós somos filhos do Uno, digamos assim. Então nós temos uma força que traz a sua consciência para a Terra. Mas para você viver na terceira dimensão, você tem que passar por uma porta. E essa porta é pai e mãe. E aí você encontra um campo, digamos assim, de laboratório para a sua evolução, para o seu crescimento, né? Para a sua conscientização de como ser humano numa vida humana. Estou falando com você e com muitos outros, gemelar abandonado. Então, o que acontece é que você, quando entra nessa família, você arrasta um bonde, digamos assim, de histórias que vão ter que ser ressignificadas ao longo da vida para você saber lidar com isso, para você crescer como humano, né? Para você integrar as partes desequilibradas de você mesmo, que são boas e ruins, masculino e feminino, bom e mal, essas coisas assim, que eu já falei também sobre isso. Mas quando você se entra na lealdade, você não sabe muitas vezes aonde você está em lealdade. Se você está em lealdade com o papai, com a família do papai, ou se está em lealdade com a família da mamãe. E pode não ser com o papai e a mamãe, pode ser com alguém deste campo, tá? E é isso que nós vamos ver hoje.
Por isso que eu quero que vocês peguem 4 papeizinhos, hein? Vão pegando 4 papeizinhos para depois não sair correndo. Nós sim, Elisa, nós nascemos na família certa. Mesmo quando não tem aquela história que Deus escreve certo por linhas tortas, é isso aí. Tudo tá certo. Você vem onde você tem que vir para você aprender a lidar e a crescer com o exercício. Você não tem que passar de ano, você não vai para a escola, você não tem que aprender matemática, nananina. Pois é, eu tenho que tirar uma nota, então eu tenho que aprender aquele conteúdo, eu tenho que aprender a lidar com aquilo, a entender qual é a essência daquilo. E a vida, ela tem uma essência. Você tem uma essência. Você precisa saber o que a tua essência pede para você ser feliz aqui. E aprender a entender que você é um ser único, mesmo que seja um gemelar. Você é único. Você não pode viver de muletas ou na codependência. Porque quando você vive na codependência, você fica fora do seu lugar e deixa o outro fora do lugar. E você fica como se estivesse com muletas, né? Porque você não é capaz de andar sozinho, então você se acha autossuficiente o bastante, mas dependendo de papai e mamãe, ou dependendo do outro, do marido, do namorado. Ah, mas eu não sei viver sozinha. Como não sabe? Você nasceu sozinha. Né? O outro está no caminho, acompanhando você. Então, o que nós precisamos, né, é entender até que ponto nós estamos compensando histórias difíceis lá de trás para que a gente inclua aqueles que foram excluídos e que a gente não repita e não permita que os nossos descendentes repitam histórias porque, de alguma forma, alguém, em algum espaço-tempo, não o incluiu ou o rejeitou. O que faz a gente rejeitar ou a gente não incluir? Crítica, julgamento, arrogância, prepotência, que são coisas, desculpe, que não servem para nada. Nada, absolutamente nada. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos seres diferentes, simplesmente assim. Não é porque eu sei matemática e você sabe português que eu sou melhor do que você, né? Você pode saber matemática mais do que eu, mas eu posso saber português mais do que você. E daí? Qual é a diferença? O que eu vou ser melhor que você? Não tô competindo com você. A minha vida não compete com ninguém. A minha vida é minha. Eu é que vou viver minha vida. Eu que vou ser responsável pelos meus atos. Eu não posso ficar culpando papai, mamãe, vovô, vovó, porque não me deu, porque não me deu, porque não me deu, porque não me deu, porque não me deu. Vai buscar, criatura. Cresce, pelo amor de Deus. Porque senão você vai ficar pequeno a vida inteira, você não vai viver. Ou encarnação perdida, não é não? Então, quando eu sei, Selene, mas você não teve isso que eu tive. Eu não sei, cada um teve a sua história, cada um passou por uma historinha difícil. Todos nós passamos por uma historinha difícil. Cada uma tem o seu enredo, cada uma tem a sua história, porque compete a ela olhar para a sua história. Eu não vou comparar a minha com ninguém. Então, graças a Deus, né, Kael, que depois de tanto trabalho, a sua alma se alegra com a sua essência. E tem mais que se alegrar mesmo. Porque você é uma pessoa incrível, fantástica, inteligente, capaz, né? Nós temos muitos recursos que nós herdamos dessa família. E é para isso que nós temos que olhar, para esses recursos que nós temos que olhar. Gostou da encarnação perdida? Pois é, a gente não pode perder essa encarnação porque a gente não sabe quando vai voltar. E olha só, igual essa vida nós não vamos ter mais não. A gente vai ter outra, de outra forma. Não sei se vem homem, se vem mulher, o que nós vamos fazer. Mas a gente não pode perder. E quando uma criança não é criada pela família genética e sim por outra, é porque ela tinha que aprender muito mais com essa família que não era genética do que com a outra. E ela tem que trabalhar uma coisa dentro dela que é o sentimento de excluído.
esse sentimento de exclusão é que fica achando você que foi o abandonado, que foi o coitadinho, a vitimação. É desse lugar mal parado é que essas pessoas têm que sair. Porque senão você continua olhando para a falta e não para os recursos. Exatamente, Sônia. Porque nós recebemos tudo, o que é bom e o que é ruim. Agora, o que você vai fazer com isso é uma responsabilidade sua, né? Então, nós temos também os abortos, né? Quando os abortos são feitos e os outros que ficam entram naquela paranoia de que aquele irmão foi abortado e eu não fui. Então eu não tenho direito de viver, eu não tenho direito de ser feliz, ou eu não tenho direito de ganhar tudo que eu ganho, de conquistar tudo que eu conquistei, porque o outro não teve esse direito, não teve a mesma oportunidade. É um sentimento de desigualdade, né? Então, o que nós precisamos é ter essa ideia e esse olhar para o nosso lugar e não para o outro, né? Qual é o lugar que eu quero ficar? Ah, é difícil porque eu queria ter conhecido os meus pais, eu não conheci, ou eu conheci e mesmo assim não me senti amado como os meus irmãos e tal. Mas se você parar para olhar, né? Você teve tantas oportunidades de crescimento e de conquistar outros amores, né? Então, teve gente que passou por coisas muito duras, teve gente que foi criado na rua, que não teve abandono de pai e não teve ninguém que adotasse, né? Então, se a gente olha para o lado, tem gente em pior situação do que nós. Então, o que a gente tem que aprender é agradecer aquilo que a gente tem. Agradecer todas as coisas boas, todos os recursos que nós temos a nosso favor e usar isso para o nosso bem maior, né? A comparação também é outra mania humana. Sim, a gente está sempre se comparando com o outro porque a gente nunca está satisfeito. E isso faz o quê? Uma insegurança. Isso é a insegurança que está preso no medo da perda. Toda vez que você tem um medo de perda, você se coloca inseguro. Você perde a autoconfiança. Olha, são 20h40. Então nós temos 20 minutos para terminar. Eu quero fazer essa mini constelação. Eu queria que vocês escrevessem em cada papel. Um papel você vai escrever família do papai e no outro papel você vai escrever família da mamãe. E no outro papel você vai escrever lealdade oculta, tá? Só que eu não quero que você veja, quero que você misture as famílias, não as lealdades, porque as lealdades estão lá, né? Você vai misturar papel de família de pai e família de mãe. Então você vai se colocar aqui e vai colocar família da mãe e família do pai. Você vai olhar assim para frente. Família do pai e família da mãe, tá? Ou você mistura e não vê. Eu preferia que vocês misturassem e não vissem. Mistura o papel e coloca lá. Família do pai e família da mãe. Você não sabe quem é. E atrás de cada papel você vai colocar lealdade familiar. Mesmo que você não saiba quem é. Ah, mas eu tô falando desde o início para pegar papel. Vai lá e corre papel. Pega o papel. 4 pedaços de papel. Então, o que vocês vão fazer é isso aqui. Ó, então aqui aqui um papel que é a família do pai ou da mãe, tá? Você não vai saber quem é, se é do pai ou se é da mãe. Você vai botar ela virada para baixo, você vai misturar, vai embaralhar e vai botar ela virada para baixo.
E aqui atrás você vai colocar lealdade familiar, porque você não sabe quem é essa pessoa que você está em lealdade. E aí você vai se colocar aqui e vai sentir primeiro esse campo, depois sentir esse campo e vai perceber para onde você é atraído. Coloca 2 papéis, um escrito família pai, família mãe, mas embaralha e coloca virado para baixo para vocês não saberem quem é, nem que família é, tá? Você vai perceber qual que você está atraído. Você pode colocar cadeira também, tá? Mas aí você vai ter que botar o papel em cima. Todo mundo pronto? Todo mundo colocou? Atrás das 2 famílias você coloca lealdade oculta, isso mesmo. O importante é você sentir para onde está a sua lealdade, porque às vezes é uma surpresa, você pensa que está ligado para uma família, mas às vezes está na outra. E você depois é que diz, puxa, mas eu nem lembrava dessa história, né? Mesmo que você não lembre e não saiba, às vezes você tem uma lealdade que está oculta mesmo. E você hoje vai descobrir. Então agora se posicione em frente aos 2 papéis e comecem a sentir quem é que te atrai. E aquela família que te atrair mais, você vai até ela. Você pode ir em uma e pode ir em outra, se você sim. E ver. O importante não é o que você se sente melhor, tá? É o que você se sente atraído. Os 2 outros papéis, você vai escrever lealdade oculta e vai colocar atrás dos papéis das 2 famílias, uma em cada família. Uma lealdade para cada família. Entendeu, Elisa? São 2 papéis para a família e 2 papéis para lealdade, tá? Então, são 2 ramos da família. Então, vocês vão observar. Ok. Então, se você acha a quente mais gostosa, você vai para quente. Se uma é fria e outra é quente, você acha que aí você vai ter que sentir aonde que você se sente confortável. Porque às vezes você está em lealdade e é confortável para você estar em lealdade. Entendeu? Já fez e já puxou. Ok. Quem já fez e já puxou, procura olhar para que família é essa, se é de pai ou se é da mãe. E aí, dentro desse campo da família a que você pertence, você vai olhar para o excluído, né? Para essa lealdade. Ou para o excluído, seja lá a quem você está em lealdade, que você não sabe. E quando você olhar para esse campo, você procura sentir o que você sente quando está olhando para essa pessoa. Qual é a sensação, a emoção que chega até você? Surpresas acontecem. E depois que você sentir isso no seu coração, mesmo que não tenha sentido, eu quero que você vá para o campo daquela lealdade. Para quem você está leal, eu quero que você se coloque no lugar dele e observa qual o sentimento que passa na alma dele, que chega até você. E se de alguma forma você reconhece essa emoção. Todo mundo acaba se surpreendendo. Procura sentir o que ele sente.
capta a emoção dessa pessoa. Qual é o sentimento que vai na alma dela? De tristeza, de raiva, de abandono. E aí, quando você captar essa sensação, essa emoção, você dá um passo para trás e volta para o campo da família. E aí, no campo da família, você vai olhar para aquele que foi excluído, para aquele que você está em lealdade. Claro, você se sente grande e forte no campo da lealdade porque você está leal a ele, né? Então, talvez você sentisse enjoo e no estômago e tudo mais, porque talvez estivesse ligado ao que ele lá sentiu. E aí, você percebe isso no físico. Então, agora você no campo da família, você vai olhar para a lealdade, vai dizer para ela: eu sinto muito. Nós, porque você está no campo da sua família. Não só você, mas a família de alguma forma o excluiu, né? Ou o abandonou, ou o largou, ou alguma coisa aconteceu que nós não sabemos o que é. Eu sinto muito pelo seu destino. Eu sinto muito pelas suas escolhas. Mas você pertence assim como eu. Muito bom, gente. Vocês estão descobrindo coisas incríveis. Então, se o tio morreu na guerra, se o tio morreu criança, fala para ele: eu sinto muito que você tenha perdido a sua vida tão cedo. Que você tenha sido uma pessoa tão guerreira. Eu tenho muito orgulho de você, porque você pertence a essa família. Eu tenho um bom lugar para você no meu coração. Eu vejo você. Eu sinto muito. Olhe para mim com carinho. Se eu não repito a sua história, ou se eu não carrego a sua dor. Eu deixo a sua dor e a sua dignidade com você. E carrego apenas o que eu recebi de todos vocês. Os recursos e a vida. Isso já foi muito. E faça uma grande reverência. Uma grande reverência. Porque alguns descobriram que era o tio, descobriram que era o avô, mas outros não descobriram quem é. Mas de qualquer forma estavam enredados em lealdade. E nós não sabemos quais são as consequências que isso podia chegar até você. E as consequências a gente faz por amor. É um tipo de amor doente, mas é um amor. E aí, quando você fez isso no campo da família, você vem para o seu lugar agora e faça uma grande reverência a todos. Pega o papel de lealdade e coloca no campo da família. Acalmou o seu estômago? Que ótimo, maravilha. Vai lá, pega a lealdade oculta, aquele que estava excluído, e coloca eles em cima do papel do campo da família. E vem para o seu lugar. E faça de novo uma grande reverência. Agora, ele pertence ao núcleo da família, do pai ou da mãe. Ele agora pertence, ele agora faz parte.
E você de fora pode reverenciar e pode se alegrar com isso. E dizer para eles, muito obrigada. Deixo com vocês o que é de vocês. E carrego agora apenas o que é meu. A vida que eu recebi com todos os recursos, apesar de tudo que aconteceu com vocês, eu agradeço e vou fazer algo de bom com isso. Alguns foram a família da mãe, outros foram a família do pai, mas o importante é que vocês incluíram aquele que estava excluído. Aquele que você estava em lealdade. Você deu um lugar para eles no seu coração e no seio da família. Como é que foi para vocês? Me deem o feedback aí que eu quero ouvir. Algumas pessoas já falaram. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Como é que foi? Já acabaram? Conseguiram fazer isso? Estômago acalmou, né? Parece que todos agora conseguiram, né? Então vocês entenderam, é emocionante, né? É um alívio, com certeza. Sentiu tristeza, medo, angústia? Pois é. Sim, às vezes a gente não sabe quem é, mas é importante que você inclua essa pessoa. É bem forte, né? Não importa quem esse excluído seja, mas importante é que ele seja de volta incluído, porque nós não sabemos o quanto que nós estávamos emaranhados com essa história e o quanto que nós estávamos prontos para repetir uma história que a gente nem sabe qual é, né? Então, o mais importante de tudo é que vocês podem fazer isso depois, outras vezes, porque às vezes a gente está enroscado com mais de um. Como eu não estava sentindo nada, meu celular caiu no meu pé esquerdo para eu escolher o papel da esquerda. Fala sério. Sônia, agora sente alegria e liberdade. Tristeza e dor no estômago, é impressionante, né? Quando a gente se coloca naquele lugar disponível, a gente sente tudo no corpo. Isso é para vocês perceberem que existe um campo atuando maior do que a gente imagina. Lindo, durante a live estava pintando uma mandala e eu, do meu lugar, quis colocar essa mandala junto da família e do papel da lealdade. A mandala, o caminho da luz e a paz. Que lindo, Ângela, bacana. Isso mesmo. Então a mandala é essa força redonda onde inclui todos, onde todos pertencem, né? Eu senti várias pessoas, sim, às vezes tem mais de um em exclusão. Minha avó sofreu muito com a morte do seu filho, que é essa criança que morreu. Pois é, e às vezes, o que a gente faz de lealdade? A gente perde um filho para ser leal a essa avó que sofreu muito. Então, a gente tem que dar lugar. Sentiu que muita coisa para resolver, né? Pois é, então, começa fazendo uma constelação. Muita dor, tristeza profunda, muita saudade de meu pai, depois do exercício sentir leveza. Engraçado, não é engraçado, é bom demais. Hoje eu senti pontada no coração. É isso. Então a gente tá sempre junto e misturado. E muitas vezes a gente não sabe por quem, nem o que foi, nem como foi. Mas não importa. Importa que todos pertencem. E a gente não precisa repetir a história, não ter consequências, às vezes, dramáticas e desastrosas, né, para compensar um sistema. Então, se a gente pode sempre estar incluindo essas pessoas, trazendo aqueles onde a gente se coloca em lealdade, né, e incluir essas pessoas,
no campo da família é muito importante, muito importante. E quando você coloca, você se atrapalhou com os papéis, eu vou te dizer mais uma vez, ó, é isso aqui, ó, você, família de pai ou de mãe, que você não vai ver, e a lealdade atrás, você vai se sentir atraída e depois vai fazer a ressignificação com a lealdade. Quando você sentir com quem você estava em lealdade, você se coloca essa pessoa que foi excluída dentro do campo da família. É importante isso, porque é como se ele tivesse entrando no seio familiar de novo, sendo incluído de novo, entenderam? É uma dinâmica, é como se tivesse uma pessoa ali e de novo fosse abraçada pela família. Isso é muito bonito, é muito bonito. Pode repetir quando indicado constelar e quando é a cinésio, aí você que vai sentir, né? Porque dentro do campo da cinésio a gente faz essas ressignificações também. Mas muitas vezes a gente não coloca todo um sistema. Mas se você nunca fez uma constelação, valia a pena você fazer, Sônia. Eu não sei se você chegou a fazer, você só fazia cinésio, né? Então, oi querida, chegou atrasada, perdeu a dinâmica. Depois vai lá no YouTube e assiste lá. Gente, olha só, vou ter que encerrar. Já tá na nossa, já passamos da hora. E quinta-feira que vem tem mais outra, tá bom? E eu vou abrir um trabalho de dinâmicas pelo Zoom, tá? Onde nós vamos fazer trabalhos juntos, constelações juntos. Mas em setembro, porque agora eu tô esperando a vista melhorar. Beleza? Vou mandar para vocês, hein? Um beijo grande, gente. Até quinta-feira que vem.